Queridos, hoje, né, nós estamos celebrando o Dia do Pastor, né? Como todos nós sabemos, e sempre é uma alegria muito grande para a gente, né, estar celebrando ao Senhor com gratidão, né, pela vida dos pastores que estão aqui conosco na Igreja Batista do Montese. Estava dizendo ali para os pastores no café da manhã que nós somos uma igreja abençoada. Há 45 anos, né? Na verdade, nós já estamos perto dos 50, né, pastor? Isso. 46, 46 anos, né? Então, nós nunca fomos desamparados, né? Porque Deus sempre colocou homens idôneos, fiéis, né? Homens vocacionados para essa obra, né? Que é o ministério pastoral. Realmente não é para todos, né? É um chamado, é uma vocação, é uma comissão, né? O Senhor comissiona e chama esses homens para pastorear, para conduzir um rebanho, né, aqui nesta terra. E nós, IBM, né, somos ovelhas desse pasto, né? Nós somos esse rebanho. E, no momento, nós estamos sendo conduzidos pelo pastor Leonardo Bezerra, né? E nós temos outros pastores aqui que estão servindo aqui na igreja. Isso, para a gente, é um grande privilégio, uma bênção do Senhor, né? Nós estivemos aí há 30 anos na condução desse pasto, desse rebanho, pastor Chagas. Depois chegou o pastor Furtado, né, que acrescentou. Depois, outros pastores foram chegando, nós louvamos a Deus pela vida de cada um deles, tá certo? Nós queremos chamar aqui a MCM, né, o coro da MCM, que vai louvar o Senhor em alusão a esse dia do pastor, tá certo? Então, as mulheres aí que estiveram ensaiando conosco, né, pode chegar para estarmos louvando ao Senhor nessa manhã. Nós queremos dizer para os irmãos que esse cântico, né, que nós vamos entoar, na verdade, é um cântico para todos nós, né? Não somente um cântico de uma mensagem cantada para os nossos pastores, mas é uma mensagem para todos nós, para nós que somos igreja, para nós que somos ovelhas, né? Essa canção tem como título Vaso de Honra. Então, o Senhor, né, Ele nos conclama, né? E nós devemos desejar sermos esse vaso de honra, esse vaso usado, né? Porque o Senhor realmente quer usar cada um de nós na sua obra. Então, essa canção é para todos nós, na verdade, né? Que Deus possa nos abençoar nessa manhã. Soltar o playback, né? Eu quero ser um vaso de honra, moldado pelo Senhor, com a mensagem de amor e esperança aos homens por onde for. Reaviva-me, inspira minha vida, prepara-me para fazer o teu querer, aprofunda-me em teu poder e graça, para honrar o teu nome, Senhor. Renova-me, Senhor Jesus. Já não quero ser igual. Renova-me,
necessita mais de ti. Necessita mais de ti. Eu quero ser o vaso de honra, moldado pelo Senhor, com a mensagem de amor e esperança aos homens por onde for. Reaviva-me, inspira minha vida, prepara-me para fazer o teu querer. Aprofunda-me em teu poder e graça, para honrar o teu nome, Senhor. Para honrar o teu nome, Senhor. Para honrar o teu nome, Senhor. Amém. Obrigada, minhas irmãs. E para que realmente nós sejamos, né, esse vaso de honra, é necessário que nós nos identifiquemos como crentes na pessoa de Jesus Cristo e desejarmos sermos cheios do Espírito de Deus, né? E para isso é necessário que nós também nos coloquemos, abramos nosso coração para sermos cheios do fruto do Espírito, que é exatamente o que nos caracteriza nesse mundo como crentes. Bondade, lealdade, amor, paciência, perseverança, longanimidade, benignidade, né? São características do fruto do Espírito e isso nos caracteriza como crentes da pessoa de Jesus Cristo neste mundo, né? É o caráter de Cristo em nós. Então, quero convidar, né, as crianças, Ministério Infantil, que vão trazer essa mensagem para os irmãos e para os nossos pastores.
Graça e paz, igreja. Letícia, bota aí 1 Coríntios, capítulo 15, versículo 58. Eu gostaria de ler com toda a igreja. Portanto, meus amados irmãos, sede firmes e constantes, sempre abundante na obra do Senhor, sabendo que o vosso trabalho não é em vão no Senhor. Amém. Quando eu estava lendo esse versículo, eu pensei no pastoreado. E nós sabemos, né, que estar na obra, à frente da obra do Senhor, é um desafio. E o pastoreado é. Não é fácil, não é qualquer um que está à frente. O Senhor, Ele escolhe, Ele capacita aquele que realmente precisa estar à frente, né? E nesse dia especial, pastor, nós estamos aqui, né, por meio, né, de um hino que gostaria que o senhor refletisse, né? Estamos aqui, né, lhe mostrando, né, expressando o quanto o Senhor é importante para nós e que o Senhor continue, né, perseverante, firme nessa obra que é desafiadora. Meus irmãos, que linda homenagem das nossas crianças, como também da MCM, a esse dia especial, onde todos os pastores batistas, não somente batistas, né, mas essa é uma data que abrange os pastores de outras denominações também, comemora no segundo domingo do mês de junho, o Dia do Pastor. Então nós queremos estender a nossa gratidão aqui à MCM, sob a coordenação da irmã Elda, uma equipe abençoada que esteve, a gente diz assim, esteve hoje de manhã servindo, na verdade esteve durante toda a semana, né? Ontem mesmo as irmãs estavam aí se desdobrando para poder preparar
aquele café especial para a gente. E a gente só tem a agradecer pela vida das irmãs e de toda a igreja que, de modo carinhoso, amoroso, né, reconhece essa data como sendo uma data importante no calendário eclesiástico da nossa denominação. Então, que Deus abençoe. Fico grato pelas homenagens, como também aos demais pastores que estão conosco aqui. Se sente, eu quero agradecer, né, um carinho, né, 2 cartão escrito à mão que a minha irmã Rutinha todo ano prepara para mim, né? Começou domingo, né? Na hora da ceia já veio me entregar um e veio me entregar um outro hoje. Então são palavras assim carinhosas que a gente fica realmente feliz e agradeço de coração cada palavra de carinho externada pelos irmãos à minha pessoa, como também os nossos colegas também estão felizes pelas homenagens prestadas a todos. Meus amados, eu quero ler com vocês nesta manhã um versículo bíblico. Nós vamos ler vários versículos bíblicos, né? Eu não planejava pregar hoje. Planejei, certo. Mas aí, até me atrasei hoje no café, porque tinha preparado apenas uma palavra, assim, aí hoje de manhã me deu vontade de eu trazer uma palavra para a igreja, para esse dia, tá bom? E eu queria que você ouvisse com atenção. Hebreus capítulo 13, versículo 7, diz assim a palavra do Senhor: lembrai-vos dos vossos pastores que vos falaram a palavra de Deus, a fé dos quais imitai, atentando para a sua maneira de viver. Eu queria falar nesta manhã sobre o seguinte tema: ser pastor, uma missão imbuída de privilégios e responsabilidade. Para mim, meus irmãos, hoje é mais do que um dia de comemoração, é também um dia de reassumir responsabilidade. Sempre que chega esta data, o coração da gente se alegra pelas homenagens, pela comemoração do dia, mas confesso para os irmãos que o meu coração estremece dentro de si, porque também é um dia de reassumir a responsabilidade, a missão recebida do Senhor. Atender aos critérios estabelecidos pela palavra de Deus, conforme preceituado pelas Escrituras, sobretudo no Novo Testamento. O que diz a palavra acerca das características que leva uma igreja a aprovar ou enviar alguém para ser preparado para o ministério pastoral? Paulo, escrevendo a sua primeira carta a Timóteo, capítulo 3, do versículo 1 ao 7, o texto sagrado aponta algumas características que são inegociáveis na vida de um pastor com vocação, e diz que aquele que almeja uma missão desse tipo está almejando, desejando algo sublime. Por isso que para mim, nesse dia de comemoração, de reconhecimento, é um dia de reafirmar compromisso e responsabilidade. E aí, segundo a Bíblia, prazer na palavra, de Israel Belo de Azevedo, que é, na verdade, na própria linguagem dele, uma paráfrase desse texto. Essa Bíblia eu ganhei de presente da nossa missionária Vera. Essas palavras colocadas em 1 Timóteo, capítulo 3, do 1 ao 7, na sua paráfrase, dessa Bíblia, que é uma paráfrase, ele diz o seguinte: as características do pastor, do candidato ou do pastor que exerce o ministério pastoral. Conduta irrepreensível em todas as áreas da vida. Em todas as áreas da vida, sobretudo naquilo que tange a igreja, ao ministério da palavra, a vivência da palavra, que é comum a todo crente, mas que no pastor, esta característica, ou estas características que deveriam também atingir os crentes de modo geral, não pode faltar no pastor. 2, o pastor deve ser fiel à sua esposa, deve ter controle sobre as emoções e deve ser sereno e honesto. Todo crente deve ser fiel à sua esposa, sim ou não? Todo crente deve
ser sereno e honesto, sim ou não? Mas se no pastor faltar essas características, então percebam, terceiro lugar, o pastor deve ser acolhedor, deve acolher bem as pessoas, deve cuidar nesse sentido. 4, o pastor deve ser capaz de ensinar. Ele não precisa ser necessariamente melhor do que... a gente sabe que tem professores bons aqui, que o pastor possa ser que ele não tenha realmente a mesma potência, né, daquele professor realmente preparado, vocacionado, mas ele tem que ter a capacidade de ensinar, de transmitir realmente a palavra, tanto pelo meio da pregação, quanto pelo meio do ensino. 5, o pastor não pode ser... Eu vou pegar essa aqui só porque está mais fácil aqui, mas vou pegar depois dessa outra. Não pode ser bebarrão. Pastor aí é pesado. Não tem pastor que gosta de beber um pouquinho, mas não bebarrão, né? Na paráfrase coloca assim, né? Tudo bem. 6, o pastor não pode ser violento, mas amigo da paz e inimigo das brigas. 7, o pastor não pode ser apaixonado pelo dinheiro, ao contrário, deve ser generoso. Na tradução, digamos, que nós usamos, diz que não pode ser avarento. Então, avarento realmente está perfeitamente aqui com a paráfrase do Israel. Não pode ser apaixonado, porque se ele for apaixonado, ele vai ter problema com a igreja. Na verdade, antes de ser pastor, ele já tem problema com dinheiro. Ele já está com problema antes de ser pastor. Imagina só um candidato ao ministério pastoral, um seminarista que não é dizimista da igreja. É um tanto contraditório, não é não? É contraditório, porque ele vai viver do ministério. 8, o pastor deve cuidar bem da sua família, criando seus filhos com competência e sendo respeitado por eles. Porque é claro que uma pessoa que não consegue liderar a sua própria casa, não tem condições para conduzir a igreja do Deus eterno. Então, um princípio imutável que se aplica para os diáconos também, né? Está lá no mesmo bloco. 9, o pastor não pode ser espiritualmente imaturo. Nas traduções mais tradicionais é neófito. Novo na fé, sem experiência, sem vivência, sem testemunho, sem aprovação da própria comunidade, aonde ele exerce os seus dons como crente em Cristo Jesus. Por que Paulo diz para Timóteo que não pode ser imaturo, neófito? Para que não se torne orgulhoso e seja dominado pelo diabo, porque o ministério pastoral é cheio de vaidade. É um campo de vaidade. E a gente só experimenta isso quando lidar com pastores. E a gente lidar com pastores no campo. E a gente sabe o quanto a vaidade tem derrubado pastores. E por isso que não pode ser imaturo. Porque de certa forma é um cargo de poder. É um cargo de visibilidade, de responsabilidade, de autoridade. E aí, se não tiver maturidade, meu irmão, só a misericórdia de Deus. 10, o pastor deve ser admirado pelos que não fazem parte da igreja. Lá na tradução que nós temos, né? Ele tem que ter bom testemunho para com os que estão de fora, para que não sejam publicamente envergonhados. E não permita que o diabo desmoralize. Imagina só uma pessoa que não tem um bom testemunho da família, que não tem um bom testemunho dos vizinhos, que não tem um bom testemunho da comunidade, e de repente essa pessoa se torna pastor. Então Paulo diz, olha, a igreja é responsável por levantar os seus pastores. É a igreja que é responsável. Mas em segundo lugar, meus irmãos, acreditando que como pastor tenho, pela misericórdia de Deus, preenchido os requisitos necessários para a missão e vocação, como pastor tenho procurado apresentar-me como obreiro aprovado diante de Deus, no que tange ao conhecimento, manejo e vivência da palavra, conforme as irmãs colocaram aqui. Procura apresentar-te a Deus como obreiro aprovado, que não tem do que se envergonhar. Mas não é aquele se envergonhar porque não tem um conhecimento tão vasto da palavra. É no ter do que se envergonhar pela sua vida, pelo seu testemunho, pelo seu exemplo. E aí vem, que maneja bem a palavra da verdade. O cara pode manejar bem a palavra da verdade, mas se não tiver o testemunho, não está qualificado.
O diabo poderia ser um bom pastor, não é? Porque ninguém aqui tem mais conhecimento do que ele. Mas é desqualificado, é o inimigo das nossas almas. Então não é só conhecimento, não é só manusear bem a palavra. Paulo, meus irmãos, forjou em Timóteo este pastor, do qual ele apresenta aqui estas características. Em toda a carta, ele o faz lembrar dos seus ensinos e exemplos de pastor aprovado por Deus. Palavras do tipo: o que de mim ouvistes e vistes, tu, porém, permanece naquilo que aprendestes, prega a palavra, não te detenhas com vãs filosofias, genealogias intermináveis, seja exemplo no trato, no amor, na palavra, considera os jovens e os anciãos, corrige e repreende com a paz e como a irmãos. Ou seja, Paulo, ele dá essas instruções para aquele jovem que estava exercendo em algum momento já, mas antes disso, sendo preparado para o exercício pastoral. E ele diz: ninguém despreze você por ser jovem, Timóteo. Seja exemplo. Então, queridos, essas são as palavras ditas e ensinadas de Paulo para Timóteo em vários contextos e ocasiões diferentes. Por isso que para mim esse dia é um dia de reafirmar. E logicamente que essa reafirmação como pastor não é só uma reafirmação de mim para com Deus, de Deus para comigo, mas também da igreja. Porque é a igreja que realmente reconhece o pastor. Não há como alguém pastorear uma igreja sem ter o reconhecimento da igreja. É impossível. Considerando que todos nós, ao chegar ao ministério, chegamos por meio de um Moisés, de um Paulo, ou mesmo um Pedro. Talvez alguns vão chegar por meio de um Pedro, né? Mas alguns chegaram ao ministério por meio de um Moisés, por meio de um Paulo. Mas é possível que alguém chegue ao ministério por meio de um Pedro. Ironicamente, pode ser que esse Pedro seja eu. O jeito de ser, a maneira de ser. Mas Deus, ele forja novos pastores, não somente a partir de Paulo. Deus forja líderes, não somente a partir de Moisés. Deus continua forjando líderes, preparando líderes para a sua igreja, a partir daqueles que um dia foram forjados por outros. E este é o compromisso que eu tenho para com Deus. 3. Como pastor e responsável pelas ovelhas, a mim confiado pelo supremo pastor e bispo da minha alma, ou das nossas almas, Jesus, eu tenho procurado, irmãos, anunciar toda a palavra de Deus. E eu aprendo isso com o apóstolo Paulo, quando, ao se despedir da igreja em Éfeso, disse para os líderes daquela igreja, conforme está em Atos capítulo 20, versículos 26 e 27, portanto, no dia de hoje vos protesto que estou limpo do sangue de todos, porque nunca deixei de vos anunciar todo o conselho de Deus. Não é parte, não. Não é somente aquilo que me blinda, que me protege de alguma forma, é todo o conselho de Deus. E por isso que nesta manhã reafirmo, assumindo esses compromissos e essas qualificações, que eu sei que muitas delas, eu tenho plena consciência, eu estou ainda distante, mas perseverando, pela misericórdia de Deus. 4. Como pastor, tenho procurado conhecer o estado das ovelhas, como aconselha o sábio Salomão, em Provérbios 27, versículo 23, que diz: procura conhecer o estado das tuas ovelhas, põe o teu coração sobre os teus rebanhos. Que responsabilidade, não é? Procura conhecer o estado das tuas ovelhas. Só quem pastoreia pode conhecer o estado das ovelhas. Quem está no pastoreio, quem está no ministério. Cada ovelha, irmãos, é única. Cada ovelha é única. Há umas que são fáceis de conhecer, outras nem tanto. E deve ser respeitado. Tem pessoas que é fácil de você entrar, de você saber. Mas tem outras que são mais na dela, mais tranquila ali. Mas de alguma forma a gente tem que procurar conhecer. Mas de alguma forma, meus irmãos, as procuramos conhecer direto ou indiretamente, com um único propósito: apresentar a Deus em suas peculiaridades, dentro daquilo que ela é enquanto ovelha.
Quanto mais eu as conheço, mais íntimo me torno do Senhor, que as conhece profundamente. Deus conhece cada ovelha do seu pastoreio profundamente. E é dever do pastor ter intimidade com Deus. Porque se Deus conhece as suas ovelhas profundamente, ainda que esse pastor não conheça toda a intimidade das suas ovelhas, e não pode conhecer, não deve conhecer, porque um grande erro de pastores é investigar a vida de ovelhas. É estar em Facebook, em canais, vendo que as ovelhas... Não vejo isso. Tem um pastor supremo que conhece a vida das ovelhas. E a gente sabe das nossas vaidades, das nossas fragilidades, porque nós somos também ovelhas. O pastor é ovelha, ele sabe o que é ser ovelha. Tanto antes de se assumir o pastoreio, quanto enquanto o pastor é ovelha, continua sendo ovelha. Com as mesmas necessidades e carências que todas as ovelhas têm. Então eu me sinto, irmãos, na obrigação e tenho procurado ser o intercessor das ovelhas diante do bom pastor, como fazia Paulo com as ovelhas que a ele foi confiado temporariamente. Em Efésios capítulo 3, versículo 14, ele diz: por causa disto, me ponho de joelhos perante o Pai de nosso Senhor Jesus Cristo. Depois você vê o contexto. Também em Colossenses 1:9, Paulo diz que desde o dia em que ouviu da fé dos irmãos e de sua perseverança não cessou de orar por eles. Eram irmãos que Paulo não chegou a conhecer na sua intimidade, que Paulo não chegou a se relacionar, mas de alguma forma, enquanto na prisão, Paulo ouviu daquela igreja, da fé daqueles irmãos, do testemunho daqueles irmãos, das carências e necessidades. E como pastor, mesmo distante daquele rebanho, desde então, ele procurou se aplicar a orar por aqueles irmãos. Em quinto lugar, como pastor das ovelhas, que a Deus pertence, tenho procurado não dominar sobre elas. Antes a demoestar como a filhos, isto porque aprendo com a palavra do pastor e apóstolo Pedro, que assim disse que deve ser. E aí, usando mais uma vez as paráfrases da Bíblia Prazer na Palavra, de Israel Belo de Azevedo, o texto lá, segundo ele, diz assim: falo agora aos pastores que atuam entre vocês. Lembre-se de que eu sou um pastor, como vocês também o são. Falo como testemunha ocular dos sofrimentos de Cristo e espero pela glória que a segunda vinda de Cristo vai produzir. Pastoreiem as igrejas de Cristo sobre as suas responsabilidades. Não pastoreiem como se fosse um peso, mas com alegria. Não pensem no dinheiro que podem ganhar, mas nos benefícios que vão gerar. Não liderem com mão de ferro, mas com humildade. Aguardem o prêmio da coroa que vai ser entregue pelo Supremo Pastor Jesus Cristo, quando Ele vier. Queridos, tenham plena convicção que cada pastor receberá do Senhor este prêmio e reconhecimento do seu pastoreio conforme o projeto de Deus. Deus é tão bom, irmãos, que nos deu um pastoreio de passar de bastão, de passar de cajado, para que a responsabilidade não permanecesse até por toda a vida, porque Deus faz realmente essa mudança. Eu acho muito belo quando Deus diz para o povo de Israel: meu servo Moisés é morto. Naturalmente, pelo tempo que Moisés serviu, o povo ia fazer comparações, e Josué sofreu com aquilo, mas Deus deixou aquilo muito claro. Mas e se Josué tivesse mantido o seu ministério sem a morte literal de Moisés? Qual seria a posição de Deus? O tempo do meu servo Moisés é passado. Vocês devem seguir agora o meu servo Josué. Isso é claro, irmãos. Isso é alívio para o pastor que exerceu o ministério antes daquele que está assumindo. Porque eu não quero jamais continuar com a responsabilidade um dia, quando Deus colocar outro pastor aqui. Jamais. É responsabilidade dele agora. E não mais do pastor Leonardo que está passando o cajado. Isso é bênção de Deus. Ou você acha que eu vou achar ruim isso? Isso é bênção, é o meu sonho.
É o meu projeto de vida, é chegar o tempo de entregar o ministério, entregar realmente de acordo com o projeto de Deus e o tempo de Deus na minha vida. Mas não jamais desejando continuar em evidência no ministério. Então Deus é muito bom, porque assim Ele fez. O pastor humano tem um cajado temporário. Está em Hebreus, capítulo 12, versículo 10 ao 12. Na vida de uma ovelha pode passar vários pastores, mas o seu pastor será sempre o pastor da igreja local e atual. Na vida de uma ovelha, talvez você que é ovelha aqui, você que veio de outra igreja, você já passou por outros pastoreios. Outros pastores já tiveram responsabilidade sobre sua vida. Ele está lá pastoreando outras ovelhas e você está aqui sendo pastoreado por outro pastor. Não é mais responsabilidade dele. Ele não responderá mais por você que está aqui, quer seja como membro ou como congregado. Se você estando aqui, você é ovelha desse pastoreio. Lembro que quando deixei o meu pastoreio na Igreja Batista Manancial em Có, e creio que isso, irmãos, é comum e acontece com todo pastor que um dia pastoreou o rebanho do Senhor. Uma irmã querida e um irmão especial, quando eu saí, e eu sei que pastores que já passaram, o pastor Furtado sabe disso, ligava para mim e dizia: o senhor é o meu pastor. Você é o meu pastor. Eu disse: negativo, minha irmã, eu fui o seu pastor. Isso eu falo com todo carinho, óbvio, que a gente fica feliz em alguém ter, sim ou não? A gente fica, o irmão chega para você é o meu pastor, você será, a gente fica feliz. Isso é muito vaidoso, isso gera vaidade no coração da gente. Claro que gera. Aquilo gerou no meu coração. Mas eu dizia e disse com carinho para aquela amada irmã, para aquele amado irmão: olha, seu pastor agora é o pastor Luciano, a quem nós demos posse. Qualquer problema, qualquer situação, procure o pastor da sua igreja. Eu encerrei o meu pastoreio sobre você. Quando saí de Có, deixei uma família lá, nova convertida, não batizada. Aquela irmã em contato comigo: pastor, eu quero ser batizado, mas eu queria ser batizado pelo pastor. Eu digo: negativo. Quem tem que lhe batizar é o pastor Jacinto, já era com o pastor Jacinto, é o pastor da sua igreja. Eu agradeço, minha irmã, pelo seu reconhecimento, pelo seu carinho. Se eu puder estar presente naquele dia para lhe prestigiar, será uma honra, um prazer. Mas quem vai lhe batizar é o pastor da sua igreja. Eu lembro quando Sara saiu lá do Icó, ela foi para uma outra igreja que ela não era batizada ainda. A igreja que a Sara foi era batizada por aspersão. E ela me procurou: pastor, eu queria ser batizado porque eu creio nesse batismo. Eu disse: negativo, filhinha. Vai ser batizado pelo pastor, que você vai ser pastoreada, cuidada. É uma responsabilidade dele. Eu não posso tirar esse dever e essa honra que é dele. Isso pode, irmão, gerar uma vaidade na gente, mas temos antes que entender o projeto de Deus. Então respondia com amor e carinho àqueles irmãos, e hoje eles já entenderam. O seu pastor agora, dizia, é o pastor que te pastoreia. Essa atitude, irmãos, ela deve partir sempre, sempre do pastor, nunca da ovelha. É do pastor deixar isso claro para a ovelha, que agora é outro pastor, não é a ovelha. É natural que ovelha se apegue ao seu pastor ao ponto de criar um vínculo tão forte que possa prejudicar ou mesmo causar dificuldade para a vida do pastor que o substitui. Isso é natural. É natural isso. Mas quem tem que pôr os limites? O pastor que está saindo. O pastor que está passando o cajado tem que ser muito claro para aquela ovelha que agora tem um pastor na igreja. É o pastor que saiu, que passou o cajado, que deve ter isto firme em seu coração e não alimentar dependência na vida das ovelhas, que agora está sob outro pastoreio e segundo o padrão e propósito do Senhor, somos pastores transitórios sobre elas, e isso não se dá somente com a morte, como já disse, se dá com um pastor de responsabilidade. Se um dia Deus me der o privilégio de dar posse a um pastor que me substituirá aqui, eu de fato passarei o cajado. E eu sei que é possível que, por
aquela ocasião, alguns vão me procurar, sobretudo essas crianças que estão crescendo. Pastor, faça meu casamento. Pastor, celebre meu aniversário. Eu digo, não. Quem vai celebrar o seu aniversário, quem vai celebrar o seu casamento é o pastor da igreja. Se eu ainda fosse o pastor da igreja, titular da igreja, seria minha responsabilidade para celebrar o seu casamento. Mas agora há um pastor da igreja, e esse pastor, ele deve sim ser o responsável. Então, como pastor, me esforço para dar exemplo. Como pastor disse, como Paulo disse a Timóteo, e que Timóteo também disse aos seus, tenham procurado fazer a obra de um evangelista. Como exemplo para a igreja, como Paulo disse para Timóteo, em 2 Timóteo 4:5. Mas tu sê sóbrio em tudo, sofre as aflições, faz a obra de um evangelista, cumpre o teu ministério. Um pastor pode até fazer gabinete, mas antes do gabinete vem um campo, vem o corpo a corpo, o lado a lado na missão como igreja e como crente. O pastor deve ser um exemplo na evangelização dos perdidos. Nós fazemos gabinete, mas antes do gabinete vem o sentir cheiro, estar no meio, ver as necessidades dos que estão perdidos, daqueles que estão realmente desnorteados. A gente tem procurado, pela misericórdia de Deus, fazer isso. O pastor que começa o seu ministério no gabinete e termina nele, não conhece a realidade dos perdidos, nem de suas ovelhas. É preciso realmente conhecer o estado. E irmãos, quando nós se damos, no mínimo, a conhecer o estado das ovelhas, nós vamos realmente ter uma grande responsabilidade. Porque são muitas situações que envolvem uma vida onde cada uma é única em suas necessidades, em suas emoções. Não se faz pastor em um banco de uma faculdade ou seminário. Pastor só é pastor se ele pastorear na prática, se ele vivenciar, se ele experimentar o que é cuidar e tratar de problemas de ovelhas. 7º, como pastor que prestará conta por um rebanho, tenho procurado, com a palavra, doutrinar a igreja na preparação dos santos para o ministério e, sobretudo, protegê-los dos lobos. Paulo previu esses lobos na vida da igreja de Éfeso, como diz lá no capítulo 20. De Atos, onde Paulo previu até mesmo que esses lobos, falsos profetas, falsos irmãos, surgiriam dentro da própria igreja. Por assim ser, irmãos, é que pregamos todo o conselho de Deus, como Paulo disse, olha, vocês são testemunho de que eu tenho pregado todo o conselho de Deus, exatamente para poder combater esses falsos ensinos, esses falsos profetas, que hão de surgir no meio de vós. Falando de todos os temas possíveis, procurando sempre contextualizar o máximo possível, todavia sem arredar 1 milímetro sequer da palavra inspirada, que é viva e eficaz, como diz Hebreus 4:12, que é proveitosa para ensinar, para repreender, para corrigir, para instruir em justiça, como diz 2 Timóteo 3:16. Pregamos esta palavra a tempo e fora de tempo, talvez já esteja fora de tempo, mas estou pregando ainda. Esta palavra que não foi produzida por vontade de homem algum, mas os homens santos de Deus falaram inspirados pelo Espírito Santo, conforme está nos fala Pedro na sua 2ª epístola 1, versículo 21. É por esta palavra que tenho me pautado nestes 12 anos de pastor aqui, 2 como auxiliar e caminhando para os 10 como pastor titular. É com esta palavra que continuaremos a afugentar os lobos e falsos profetas, bem como falsos irmãos, que porventura se levante no meio do rebanho do Senhor. Porque Paulo fala de falsos profetas e de falsos irmãos. Está escrito lá em 2 Coríntios, capítulo 11, versículo 13 ao 15 e o versículo 26. Fala de falsos profetas e de falsos irmãos que causaram problemas e dificuldade para o ministério do apóstolo Paulo. Contudo, nós não os perseguimos. Nós só pregamos a palavra e isto basta.
Jamais iremos adotar um ministério de caça às bruxas. Nós não caçamos falsos profetas, nós não caçamos falsos ensinos, nós pregamos a palavra. Porque foi isso que Paulo disse para Timóteo: prega a palavra. E pregando a palavra, o joio vai se manter joio. E o trigo vai ser refinado. O trigo vai ser preparado. Mas o papel, a missão de arrancar o joio, não é seu. É da palavra. É do próprio Cristo. É do próprio Senhor da seara. 8. Tenho procurado exercer com humildade e dependência de Deus o ministério da palavra. Reconheço com gratidão que não cheguei ao ministério por mérito ou esforço pessoal. Pessoas fiéis do meu lado foram fundamental e continuam sendo na continuidade do ministério a mim confiado pelo Senhor. Ninguém chega ao ministério sozinho. É preciso um pastor local e uma igreja local que o reconheça e o recomende. Ninguém chega ao ministério sozinho. Precisa da bênção de um pastor local e da bênção da igreja para chegar ao ministério. Esse é um princípio imutável, irrevogável da palavra de Deus. Só os falsos obreiros, orgulhosos e soberbos chegam sozinhos. Sou grato ao pastor Chagas por ele ter levado a igreja a investir em mim. Amo a história da igreja. Gosto de ler as atas da igreja. Já li quase todas, desde a fundação. Ainda essa semana estava novamente passeando por elas e pude ver a trajetória de anos em que o saudoso irmão João Carneiro passou sendo vice-presidente dessa igreja. Como também o irmão Evandro, hoje pastor, o pastor João Carneiro também foi pastor, mas antes de serem pastores, eram diáconos, eram irmãos e foram eleitos como vice-presidente da igreja. Pastor Josué Lira e por último, foi o pastor Leonardo, que chegando em 2014, foi eleito mediante a bênção do pastor como pastor vice-moderador, né? Se eu perguntar para alguns irmãos, você sabe o que é vice-moderador aqui? A gente às vezes não está mais usando essa linguagem, né? A gente usa sempre vice-presidente, vice-moderador, né? Então é o mesmo vice-presidente, aquele que modera, aquele que está ali em consonância ali com a palavra e o pastor auxiliando na igreja. Então pude ler, irmãos, que em 2013, precisamente no mês de junho, o pastor Chagas, depois de reunir com os diáconos, propôs à igreja o convite para ter um pastor auxiliar. Na ocasião da sessão, o irmão Aldeni Batista, o nosso querido Neném, pergunta se ele já tem um nome. E ele disse que sim. E está escrito lá: pensei no pastor Leonardo. Encerrou o assunto, né? Então, irmãos, esses registros históricos me fascinam e me faz, e de vez em quando as tomo como norte para algumas reflexões, a fim de que não faça nada que não esteja de acordo com a palavra de Deus e a história da igreja. Nós preservamos e preservaremos e nos pautaremos tanto pela palavra, quanto pela história, pelo perfil, por aquilo que ao longo do tempo a igreja foi se tornando a igreja que é hoje. Então sou grato a Deus a essa igreja, a irmãos que não estão mais entre nós, mas que quando entrei no seminário, alguns entraram comigo. Lembro da irmã Laís, que eu não sabia, no dia que eu terminei o seminário, ela chega com um porco desse tamanho. Só de moeda de R$1, irmão. Foi muito dinheiro naquele. Ela passou os 4 anos comigo no seminário, juntando esse dinheiro que Deus colocou no coração dela, que era para me dar no dia que eu terminasse o curso. E aí nós fomos, eu e a Gervânia, era só nós dois, nós já tínhamos ali o bebezinho. Não, tinha não. Fomos lá e pegamos esse porquinho, tinha um bom dinheiro na época, irmãos. Tinha ali, era o bebê. Foi uma bênção de Deus. Então, quando você é enviado, a igreja entra com você. Um seminarista que entra sozinho no seminário, não dá certo. Tem que entrar com a igreja, tem que entrar com a bênção da igreja. 9, como pastor, tenho procurado ajudar outros que almejam o ministério da palavra, mas tenho plena consciência que não sou eu que eu faço pastor. Por mais que eu ensine e dê o exemplo, se não tiver vocação e um pouco... Eu tinha colocado antes aqui, mas eu mudei porque poderia escandalizar os irmãos. Um pouco de loucura, mas um pouco de ousadia não chega. Tem que ter um pouco de ousadia, mas tem que estar com a bênção da igreja e do pastor local. A chamada é confirmada por meio de certezas e dúvidas, alegrias e tristezas, gozo e tribulação, mas nunca se confirmará, guarde isso, mas nunca se confirmará por teorias, por conhecimento isolado da prática. Ministério pastoral nunca se confirmará, nunca você chegará à convicção se não for pela prática. Por isso que por algum tempo de estudo eu disse,
eu resisti e eu não tinha essa convicção. Quem me deu convicção foi exercer o trabalho de um evangelista. Você imagina que o irmão se levanta hoje e pede para ir para o seminário sem esse irmão exercer um ministério de evangelismo, de pregação, de alguma coisa. É preciso passar por isso, irmãos. E isso é muito salutar, isso é bênção de Deus, porque é um tempo, imagina só que você vai para o seminário já com aquele fogo, já com aquela chama, sabe, com aquilo que te desperta, que te queima, que te inquieta. E ainda assim, quando você chega nas letras do seminário, você tem um choque de realidade. E eu tive algumas crises no seminário. Todo seminarista que estuda sentado num banco de faculdade, hoje em AD não tem crise não, mas sentado, meu irmão, com alguns hereges você tem crise. Você tem algumas dificuldades. Porque os professores provocam, e deve provocar mesmo, porque se for imaturo, se for neófito, não vai continuar. Então é importante, é necessário. Então a chamada é confirmada dessa forma. Não estou falando de título, nem de carisma, nem de bons relacionamentos, mas de reconhecimento do rebanho que você pastoreia. 10º lugar, como pastor transitório que sou, já me preocupo com o sucessor. Tenho orado por crianças nesse sentido. Outro dia eu estava orando por 2 crianças em especial aqui. Mas aí Deus disse, por que você não pensou nessa outra aqui? Eu estava orando por 2 crianças. Orando. E aí naquele momento Deus me apontou uma criança que talvez a gente, enquanto humano, disse, não, essa criança aqui não. Por que não essa aqui? Eu ainda me arrepio. Eu sei que Deus vai levantar daqui crianças, adolescentes, quem sabe jovens, mas elas vão aparecer naturalmente. Como? Indo para o seminário? Não, fazendo o trabalho, exercendo, tomando atitudes, onde essas atitudes realmente sejam movidas por aquele gozo, aquele prazer de servir, de se doar, mesmo quando não há uma câmera diante de si. O sucessor, ele segue, ele está junto, ele é um admirador, um escudeiro fiel, um apaixonado pela obra, pela tenda, pelo altar da oração. Ele faz sem ser mandado fazer, ele é perceptivo e atento às necessidades à sua volta. É um bom batedor de esteira. Você sabe o que é um batedor de esteira? Quem já assistiu pelo menos uma vaquejada sabe o que é, né? Um cara daquele para derrubar um boi só derruba se ele tiver um bom batedor de esteira, ou seja, aquele cavaleiro que está lá, sabe, aparentemente sem fazer nada, mas fazendo tudo. Esse é aqueles que Deus coloca no ministério. É um bom batedor de esteira, é um bom auxiliar, é um fiel escudeiro que está ali realmente para servir ao Senhor. E para a gente encerrar, irmãos, mas o interessante, ele não está fazendo almejando suceder. Ele ama estar junto do Moisés. Ele ama estar junto do seu Paulo. Se sente seguro junto ao seu mestre inspirador. Se preciso for, vai com ele até ele morrer, como foi no caso de Moisés e Josué. Eu lembro que um dia, na sucessão com o meu pastor Chagas, nós tivemos um momento que era o tempo, tivemos um momento que voltou. E num daqueles momentos, pastor, eu estou preparado para ficar com o Senhor até que o Senhor morra, como pastor auxiliar. Estou pronto para ficar com o Senhor até, não se preocupe com isso não. Porque não havia, sabe, aquele almejo desesperado, aquele querer. E assim deve ser a condução. E eu me alegro, irmãos, enquanto ovelha, em sessões, cheguei a voltar e dar palavras de apoio a 2 pastores que já foram auxiliares aqui por um tempo. Gosto de ver isso registrado em ata, mas nunca cogitei que o próximo seria eu. Eu lembro quando houve a oportunidade do pastor Evandro, do Flávio, eu lembro de estar lá registrado, eu levantei, dei uma palavra de apoio, é isso mesmo, né, que os irmãos sejam, né? Então me alegro, lembro que em 2000 e alguma coisa, 2001, 2002, foi votado, foi colocado para apreciação da igreja, para que o pastor Evandro, que era o pastor auxiliar na época do pastor Chagas, e a sua família recebesse o plano de saúde, e eu fui um dos que levantei, aprovando aquilo ali, e assim foi votado que o pastor auxiliar tivesse plano de saúde completo para toda a família, esposa e filhos. Eu me alegro com isso.
E nunca usei disso para poder reivindicar qualquer coisa. Porque fazia isso enquanto ovelha, que entendia realmente a missão do pastor. E outros colegas almejaram ser pastor dessa igreja aqui. Almejaram, só que a gente só veio saber depois. E eu já disse isso e repito, a glória do meu ministério, eu sempre digo isso lá em casa, é nunca ter desejado ser pastor do Montese. Nunca, irmãos, nunca passou nem de longe na minha mente. Aquele pensamento, fui para o ICOD, do ICOD tinha outros pensamentos, mas nunca passou na minha mente, um dia eu vou ser pastor do Montese. Mas esses dois colegas que foram, eles tinham essa perspectiva, alimentaram-se disso. Ao ponto de púlpito em suas igrejas, respectivas igrejas, falarem isso. E irmãos que hoje são pastores formados nessas igrejas, chegam para mim e dizem, rapaz, tu roubou o lugar do fulano de tal. Eu? Nem sabia disso, nem eu. Então, situações assim, irmãos, que a gente coloca para dizer que eu estou feliz em estar pastoreando Montese, muito feliz e grato a Deus por tudo que a igreja tem sido comigo, mas me alegro em poder realmente saber que eu cheguei aqui porque Deus quis. Mas Deus quis, sabe, Deus pegou assim e simplesmente jogou. Não, Deus usou o pastor Chagas. Deus sempre vai usar pessoas, irmãos. Deus não vai te colocar em lugar nenhum, assim, milagrosamente, não. Deus vai usar pessoas de acordo com o seu propósito, com o seu querer. Então, como pastor, tenho procurado administrar com responsabilidade e fidelidade o zelo à casa de Deus, me contentando e não fazendo o ministério uma fonte de lucro. Administro as finanças como sendo as minhas, mas sabendo que nada me pertence. Tudo será para a obra do Senhor e usado sempre no tempo certo, assim como no tempo certo Deus nos deu condição de respirar e nunca faltar nada para as manutenções. Nada do que nós temos hoje em reserva será para outra coisa senão usado na obra de Deus. Tudo será usado na obra de Deus, no seu tempo, na sua hora, de acordo com a direção de Deus. Então tem sido, meus irmãos, nossa igreja tem sido uma igreja missionária. Para encerrar agora de verdade, a nossa igreja, irmãos, tem sido nos últimos anos reconhecida não somente por missões estaduais, mas missões nacionais e mundiais, como sendo a segunda igreja da CIBUC a ter a maior oferta missionária. Ou seja, somente a primeira igreja, olha o tamanho da nossa igreja, gente. A missionária Vera disse que falou para a igreja no Rio de Janeiro que dá 3 da nossa e não conseguiu a oferta que a nossa consegue. No Rio, com um poder aquisitivo maior. Então isso é bênção de Deus. Isso reflete o zelo dos irmãos, a dedicação. E isso é a aprovação de Deus. Logicamente que a gente não está enaltecendo valores, mas esses valores são transformados em vidas. São enviados para missões, para sustentar a obra missionária. Então como não valorizar isso? Então louvo a Deus por hoje ter o privilégio e a responsabilidade de ser pastor de 3 pastores, com a idade de ser não somente meu pai, mas até avô. Pastores estes que já pastorearam, exercendo com fidelidade o seu ministério, e hoje são bênção de Deus em minha vida como ovelhas. Além de ter o prazer e a alegria de preparar e encaminhar ao campo pastores, que é o mesmo ministério, como o pastor Júnior que está chegando, e outros que poderão vir. Parabéns aos pastores que terminaram a sua carreira como pastor de igreja do rebanho do Senhor, o qual um dia o Senhor pedirá conta, e que tem guardado a fé e o zelo contínuo com a igreja de Cristo, sobretudo contribuindo fielmente para que outros pastores novos exerçam com graça o seu ministério. Que Deus abençoe. Eu agradeço a paciência de todos até aqui.